paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho uma palavra muito forte para trazer hoje ao seu coração. Prepara a sua Bíblia, papel e caneta e vamos mergulhar. Poderosa palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso 3. A prisão de Pedro. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo.
Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara a sua Bíblia, seu papel e sua caneta e vamos mergulhar na poderosa palavra de Deus. Versículo 3: E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era um dia dos pães asmos. Aleluia, Jesus. Herodes estava perseguindo a igreja. Herodes já havia tirado a vida de Tiago. Glória a Deus. E agora se preparava para tirar a vida de Pedro. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Glória a Deus. Como Pedro era o líder, como Pedro era a cabeça ali da liderança da igreja, a cabeça de liderança, então a igreja orou mais pela vida de Pedro. Aleluias. E a Bíblia fala que Herodes, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para que o guardassem. A Bíblia fala que Herodes mandou prender Pedro na prisão, mas não era só uma simples prisão, era uma prisão com muitos soldados. E Pedro estava ali preso, esperando para morrer. Na agenda de Deus estava certo para receber Tiago no céu, mas na agenda de Deus não estava marcado para receber Pedro ainda. Aleluias. A igreja orava, Pedro estava guardado na prisão, e eu vou liberar uma palavra agora sobre a sua vida. Pedro estava guardado na prisão. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quem sabe você está passando por uma situação onde você encontra um filho seu aprisionado, onde você encontra um parente seu aprisionado. Aleluias. Mas eu tenho uma palavra para você nesse dia. Aleluias. Esse filho, aleluias, que está preso, aleluias, esse parente que está preso, ele não está sentenciado, ele está apenas guardado. Aleluias. Essa pessoa está apenas guardada, como Pedro estava ali, mas não estava sentenciado, estava apenas guardado. Ei, essa pessoa, esse parente, esse marido, esse filho, ele está ali aprisionado, mas ainda não chegou o fim, ele está apenas guardado. E eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem tem a chave dessa prisão é Deus. Levanta a mão e recebe em nome de Jesus. Quem tem a chave dessa prisão é Deus. Não é o advogado, não é o promotor, não é a autoridade, é Deus que tem a chave dessa prisão. É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que prende, é Deus que solta. Essa prisão não é para a morte, ela é apenas para te guardar, para guardar Ele.
Pedro estava guardado. Aleluia, Jesus. Pedro estava guardado. Pedro estava guardado. Quem tem a chave não é Herodes, quem tem a chave é Deus. Aleluias. Pedro, pois, era guardado na prisão. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos. Olha essa palavra, 4 quartetos. 4 vezes 4, 8 mais 8, 16 soldados. Era muito fortificada essa prisão. Era uma prisão praticamente de segurança máxima, 16 soldados para guardar apenas um homem, uma grande segurança. Aleluias, para impedir qualquer ação, aleluias, qualquer tipo de resgate, qualquer tipo de solução, de ajuda, de socorro. Alguém poderia olhar para esta prisão e falar: impossível, 16 soldados, porta de ferro. Alguém pode estar olhando e falando: é impossível tirar, é impossível resgatar essa vida, é impossível resgatar esse esposo, é impossível resgatar esse jovem, é impossível resgatar este casamento. As muralhas são muito altas, tem muita fortificação, tem muitas grades, tem muitas correntes. Aleluias. Alguém está olhando e falando: é impossível, mas Deus está dizendo agora: mas eu vou descer lá. Aleluias. Alguém está falando: não tem como, pode abandonar, virar as costas, pode ir embora, pode deixar para trás, mas Deus está falando: eu vou descer nessa prisão. Levanta-se a mão e toma posse dessa palavra. Deus está descendo nesse cativeiro. Oh, aleluia, Jesus. Segurança blindada. Muitas grades, muitas correntes, mas Deus está descendo nessa prisão hoje. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está descendo na prisão fortificada. Não importa com quantos soldados, ela está fortificada, com quantas correntes, não importa com quantas grades, com quantos cárceres, com quantas portas. O que importa é que Deus está descendo hoje na prisão. Oh, aleluia. Oh, Espírito, aleluia. Glória a Deus. Deus está descendo na prisão. Pedro estava guardado na prisão. Depois,
Pedro estava preso em uma prisão fortificada, mas Deus está descendo lá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando continuamente, irmão, direto. Orando de manhã, meio-dia, de noite. A igreja fazia contínua oração. As batalhas espirituais só são vencidas na oração, no jejum, com forças espirituais. Aleluia, Jesus. As batalhas espirituais são vencidas em oração. Por isso que Deus operou um grande livramento na vida de Pedro, porque tinha oração. Contínua oração, contínua oração. Aleluia, Jesus. Batalhas espirituais são vencidas em contínua oração, todos os dias. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Olha aqui essa palavra. Entre dois soldados ligados com duas cadeias. Diante da porta guardavam a prisão, ligada com duas cadeias, e os dois diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo. Na prisão, Pedro estava dormindo. No cárcere, Pedro estava dormindo. Sentenciado à morte, Pedro estava dormindo. Sabe o que essa palavra significa? Quem tem promessa de Deus dorme. Quem tem promessa de Deus descansa. Quem tem promessa de Deus descansa. No meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio da perseguição, ele dorme, ele descansa. Quem tem promessa de Deus dorme, descansa. Aleluia, Jesus. Quem tem promessa de Deus, Pedro dormindo, quem tem promessa de Deus descansa, dorme. Glória a Jesus. Aleluias. Quem tem promessa de Deus descansa. Pedro estava guardado. Pedro estava descendo na prisão. Deus estava descendo na prisão fortificada. Terceiro, Pedro dormindo igual a quem tem promessa de Deus descansa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo disse: levanta.
Pedro estava dormindo. O anjo desce no cárcere e fala: levanta. Alguém pode pensar assim: mas levanta como, pastor? Todo acorrentado. Levanta como? Nessa situação que eu estou vivendo agora, a conta está vazia, não tenho dinheiro, estou endividado. Olha a situação que eu estou passando agora. Aleluia. Como que eu vou levantar? Mas a palavra está falando: levanta-te. O anjo está falando: levanta-te. Aleluia, Jesus. O anjo disse: levanta-te. Como que eu vou levantar acorrentado? Não olhe para a situação que você está passando, olhe para a ordem de Deus. Se Deus está te dando uma ordem, levanta-te. Não olhe se está na prisão, não olhe se estás acorrentado, não olhe se está engradeado, não olhe se há cadeias, se há cadeados, se há portas de ferro. Se Deus está falando, levanta-te. Aleluia. Se o anjo está falando, levanta-te. Não olhe para a situação, olhe apenas para a ordem de Deus na tua vida. E a ordem de Deus hoje é: levanta-te. Levanta-te, depressa. Olha essa palavra: levanta-te depressa. Quando Pedro decide não olhar para a situação, decide apenas obedecer à voz de Deus, a voz do anjo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Levanta-te depressa. Não olhe para a situação, olhe apenas para a ordem de Deus. Aleluias. Quando Pedro ouve a voz do anjo, obedece à voz do anjo, e caíram-lhe as cadeias, caíram os pesos, caíram as correntes, caíram os grilhões, as algemas caíram. Aleluias. Não olhe para a situação que você está vivendo hoje, olhe apenas para a ordem de Deus. Levanta-te. Aleluias. E quando você obedecer à voz de Deus, as cadeias serão quebradas, as correntes, aleluias, cairão por terra sobre a tua vida. Levanta a mão e toma posse, porque Deus está falando: levanta-te nesse dia. Contempla, as cadeias estão caindo agora, em o nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Não olhe para a situação, olhe apenas para a ordem de Deus. Não olhe para a situação, olhe apenas para a ordem de Deus. Levantou, as algemas caíram. Aleluia, Jesus. Levantou, as algemas foram ao chão. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Aleluias. Os soldados nem viram o que aconteceu.
soldados não viram nada. Tem coisas que é só você que vai ver. Tem coisas que só você vai ver que aconteceu, porque o milagre era para Pedro. Só Pedro viu. Aleluias. Tem coisa que não é todo mundo que vai ver. Eles vão ficar sabendo depois, mas na hora não vai ver, porque é só você e Deus. É porque esse milagre vai vir só para você. Agora tem uma coisa: depois que esse milagre chegar na tua vida, todo mundo vai ficar sabendo. Na hora os soldados não viram nada, os presos não viram nada, só quem viu foi Pedro. Mas depois todo mundo ficou sabendo do milagre na vida de Pedro. Aleluia, Jesus. Mais uma coisa. O milagre só você vai ver. Mas depois todos ficarão sabendo. Aleluia, Jesus. O milagre só você vai ver, mas depois todos ficarão sabendo. Aleluia, Jesus. Pedro estava guardado. Deus está descendo na prisão fortificada. Pedro dormindo. Quem tem promessa de Deus descansa. 4, não olhe para a situação, olhe apenas para a ordem de Deus. 5, o milagre só você vai ver, mas depois todos ficarão sabendo. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Aleluia, Jesus. O anjo manda Pedro se vestir. Pedro, se veste. Cinge-te, veste-te, ata as tuas sandálias, pega tudo que é teu, lança a tua capa nas costas, leva tudo que é teu, porque aqui nessa prisão você não vai voltar mais. Aleluia, Jesus. Pega tudo que é teu, Pedro, porque você não vai sair pela porta dos fundos, você vai sair pela porta da frente. Vamos sair pela porta da frente. Pedro, o funeral de amanhã está desmarcado. Levanta-se a mão que eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. O funeral de amanhã está desmarcado. Pega tudo que é teu e sai dessa prisão. Aleluia, Jesus. Ata as tuas sandálias. Nesse lugar você não vai voltar mais. Deus é aquele que cancela o funeral. O funeral de amanhã está cancelado. Vamos sair pela porta da frente. Pega tudo que é teu, porque aqui você não vai voltar para buscar mais nada. Aqui nessa prisão você não volta mais.
cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O anjo falou: segue-me. O anjo disse: segue-me. Quem vai na frente é quem tem a autoridade. Pega essa palavra. Quem vai na frente é quem tem a autoridade. Quem vai na frente é Deus. Aleluias. Quem vai na frente, na nossa frente, é Deus. Quem tem autoridade é Deus. A autoridade não está na minha mão, não está no meu braço, não está na minha força. A autoridade está em Deus. Não toma a frente de Deus. Não passe com o carro na frente dos bois. Quem vai na frente é o Senhor. Coloca Deus na frente desse problema, coloca Deus na frente dessa situação, coloca Deus na frente dessa sentença, coloca Deus na frente dessa muralha que ela vai cair. O anjo falou: segue-me. A autoridade estava no anjo, está no anjo, a autoridade está em Deus. É Deus quem vai te fazer romper as portas de bronze, as portas de ferro, as portas de aço. Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente deste problema. Quem vai na frente é quem tem autoridade. Quem vai na frente é quem tem autoridade. Aleluia, Jesus. Deus é aquele que cancela o funeral. Sétimo, quem vai na frente é quem tem autoridade. Coloca Deus na frente deste problema. Coloca Deus na frente dessa causa. É Ele que vai romper. Poder e autoridade é dele. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Chegaram-lhe à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro vem saindo da prisão, foi sendo resgatado pelo anjo do Senhor da prisão. Passaram os guardas, e de repente eles chegam a uma porta de ferro. Quando eles chegam na porta de ferro, a porta de ferro se abre sozinha. Aleluia. Quando saíram da primeira e da segunda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. A porta de ferro que se abriu por si mesmo. Aleluias. A porta tem que respeitar a presença de um ungido. Aleluias. A porta de ferro tem que respeitar a presença do ungido de Deus e tem que se abrir. Aleluias. Não vai ser pelas tuas mãos, não vai ser pela tua inteligência, não vai ser pelo teu intelecto, não vai ser, aleluias, pela tua conta bancária, não vai ser, aleluias, pela tua sabedoria, pela tua aparência, se tu és bonito, se tu não és bonito, vai ser pela unção de Deus que está sobre a tua vida, que essa porta de ferro vai se abrir. Esta porta de ferro vai se abrir sozinha, diante da unção de Deus, diante do ungido de Deus.
A porta de ferro se abre diante do ungido do Senhor, diante da unção de Deus, sozinha. A porta de ferro se abre diante da unção que está sobre a tua vida nesse dia. Aleluia, Jesus. A porta de ferro se abre diante do ungido, diante da unção. Aleluia, Jesus. Aleluias. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei. Aqui. A porta de ferro se abriu por si mesmo, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. O anjo se apartou. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aleluia, Jesus. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e de tudo que os judeus imaginavam ao meu respeito. Sabe o que essa palavra significa? Deus vai confundir, aleluias, o que andam pensando ao teu respeito. Ah, Pedro vai morrer amanhã. Ah, prepara para a despedida. Amanhã Herodes mata Pedro. Amanhã temos que preparar o caixão. Olha essa palavra, aleluia, de livramento. Ah, aquele dali já é o fim dele. Acabou para Pedro, acabou para ela, acabou para esse garoto, acabou para essa garota, acabou para esse homem, acabou esse ministério. Aleluias. Deus vai confundir o que estão pensando, o que andam falando ao teu respeito. Alguém falou: Pedro vai morrer amanhã, pela manhã, de amanhã ele não passa. Aleluias. Aí Deus chega e tira Pedro da prisão. Aí Deus chega e livra Pedro das mãos de Herodes. Aí Deus chega e livra Pedro dos pensamentos dos judeus. Aleluia. Deus vai confundir o que andam pensando ao teu respeito. Muitos falaram: acabou para ele. Não acabou. Quando te verem de novo, não vão entender o que foi, mas eu vou te falar: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. O que era para a morte, agora não é mais. O que era para ser fim, agora não é mais. O que era para ser caixão, levanta a mão, agora não é mais. Aleluias. Nove.
Deus vai confundir o que andam pensando ao teu respeito. Herodes falando, amanhã eu mato ele. O povo judeu falando, amanhã é o fim dele. E Deus tirando da prisão e dando vida e falando, não vai morrer. Não acabou. Não, ainda tem mais. Não, eu estou prolongando a vida dele. Não, eu estou prolongando o ministério dele. Oh, aleluia! Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aleluia, Jesus. Pedro vai justamente para o lugar onde a igreja estava orando. Aleluias. Pedro vai justamente para o lugar onde o povo estava orando. E Pedro começa a bater na porta. Essa menina chamada Rode, ela vai abrir a porta. Mas quando ela chega lá, ela não se contenta de alegria a ponto que ela não consegue abrir a porta. E alguém pergunta, aleluias, quem é que está batendo na porta? Aleluias. E ela fala, é Pedro. Aleluias. Ela fala, é Pedro. É Pedro quem está batendo na porta. Aleluia. Sabe o que significa Pedro batendo na porta? Significa a resposta de oração. Aleluias. Quem ora tem resposta. É o que, menina? É Pedro. É o que, menina? É o livramento chegando. É o que, minha filha? É, aleluias, a libertação batendo nessa porta. Aleluias, é o que? É o livramento batendo na porta. É quem que está batendo na porta. Aleluias, é a providência que está batendo na porta. É quem que está batendo na porta. É o milagre que está batendo na porta. Porque quem ora, aleluias, tem resposta. Porque quem ora tem resposta. E o milagre já está respondendo a esta oração. E Deus já está respondendo esta oração. Será que você pode ouvir nessa dia, nessa hora, o milagre batendo na porta, a resposta da oração chegando para ti? Levanta a mão e toma posse em o nome de Jesus. Quem ora tem resposta de Deus. O milagre está batendo na porta agora. Quem é que está batendo na porta? É Pedro. Quem é que está batendo na porta? É a resposta da oração. Aleluia, Jesus. Quem está batendo na porta é igual a resposta de oração. Aleluia, Jesus. A igreja orou
E a resposta chegou. Quem está batendo na porta é Pedro. E Pedro é resposta de oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E disseram-lhes: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. Oh, aleluia, Jesus. A resposta do milagre, a resposta da oração chegou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse-lhe: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Alguém está pensando: mas por que eu cheguei nesse ponto? Mas por que eu passei por tudo isso? Mas por que eu cheguei, aleluias, a essa situação? Aleluias. Por que Pedro chegou à prisão? Por que Pedro foi preso? Por que Pedro passou pelo calabouço? Por que Pedro quase perdeu a vida? Olha aqui a resposta: para anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Sabe o que essa palavra significa? Testemunho. Sabe por que você sofreu? Porque Deus queria que você contasse esse testemunho de fé, esse testemunho de milagre, esse testemunho de livramento. Pastor, por que eu estou passando por isso? Porque vai servir de testemunho, vai fortalecer a fé de muitas pessoas lá na frente. É testemunho. Aleluia, Jesus. Porque eu cheguei a esse ponto para contar para Tiago, para contar para os irmãos, para testemunho. Para testemunho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque cheguei a esse ponto. Porque cheguei a esse ponto. Aleluias. Para servir de testemunho. Para servir de testemunho. Por que eu cheguei a esse ponto? Para servir de testemunho. Aleluias. E ocorreu o milagre da prisão de Pedro. Agora eu imagino que amanheceu, os soldados procurando, imagina comigo os soldados procurando Pedro. Aleluias. Os soldados procurando aquele que estava preso, aquele que estava acorrentado pela manhã. Aleluias. E eu vou liberar. Eles estavam procurando Pedro ao amanhecer, mas não estavam me encontrando. Eu vou liberar mais uma palavra profética, mais uma palavra de Deus sobre a tua vida. Vão procurar você nos lugares da tua angústia, mas não vão te encontrar. Aleluias. Vão procurar você nos lugares da tua dor, mas você não está mais lá. Aleluias. Sai e leva tudo que é teu nesse dia, em o nome de Jesus, porque nesse lugar você não volta mais, nessa prisão você não volta mais. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome de Jesus, que a palavra de Deus fique no coração de vocês em o nome do Senhor Jesus.
E esse foi mais um Bíblia, Papel e Caneta com o pastor Renato Luz. Deus abençoe todos vocês.